A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus. Eu estou aqui para falar de um assunto muito importante que Deus colocou no meu coração para falar hoje. Mas antes de falar, eu vou contar também algo. Eu quero ler rapidamente um versículo aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, para começar a contar uma visão que Deus me deu em 2019 para que eu possa falar do assunto que eu vou falar hoje. Preste bem atenção, que esse assunto é muito importante. Se atente para as minhas palavras. Achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz. Eu também escrevi desta forma esta visão que eu tive, que Deus me deu. Eu vou ler. Dia 19/10/2019. Quando eu estava deitada no dia, eu estava com a minha filha, fazendo ela dormir. Aqui nesta cama que eu estou. Estava aqui fazendo ela dormir. E eu não sei como aconteceu, porque foi tudo muito, assim, rápido. Quando eu via, já estava na situação já. E fiquei, assim, maravilhada com o que estava acontecendo. Então eu achei em espírito. Quando eu estava deitada no dia do Senhor, me achei em espírito e fui levada a um local semelhante a uma igreja. E diante do altar havia um tapete, onde mulheres vestidas indecentemente dançavam. Esse tapete era vermelho, gente. Dançavam e estavam cheias de joias, e abaixo delas, sobre o tapete, havia moedas de ouro, de prata e de bronze. E uma voz dizia que a igreja estava cheia de prostituição. Então eu, na minha simplicidade e pouco entendimento, questionei dizendo: Senhor, mas não há prostituição na minha igreja, não há prostituta lá. Então, com essa experiência, eu até me lembrei de Pedro, recordei de Pedro quando ele viu aquele lençol com os animais imundos e falou: Senhor, nunca comi, toda a minha vida nunca comi coisa comum ou imunda. E ele não estava entendendo que Deus estava lhe falando, não dos animais em si, mas sim de pessoas que antes eram impuras, mas Deus havia purificado com o sacrifício, abrindo para eles a salvação, né? Abrindo a salvação para eles, dando chance para que os gentios também pudessem ser salvos, dando oportunidade de salvação. Então ele não estava entendendo. E naquele momento também que eu vi aquela situação, e Deus dizia, né, a voz do Espírito dizia que havia prostituição na igreja, que a igreja estava cheia de prostituição, mas estava falando no âmbito geral, no mundo geral, não estava falando exatamente do local que eu estava. E aí eu não entendi, então eu agi dessa forma, falei: não há prostituta lá, não há prostituição. Sei que foi uma experiência sobrenatural, uma experiência inexplicável. E aí depois, de noite, eu escrevi, quando o Senhor me levantou para escrever algumas coisas, que eu fiquei orando, querendo entender. E dizia, a igreja se prostitui com dinheiro. Ao amar as riquezas deste mundo, ela se prostitui. Deixam de me adorar por causa do dinheiro, deixam de me servir por causa do dinheiro. Não confio na minha provisão. O maior interesse do homem é o dinheiro. A igreja, por isso, a igreja não cresce, a igreja não se fortalece, a igreja não persevera no seu dever para comigo. Eu estou falando aqui espiritualmente, tá, gente? Estou falando crescer em quantidade, porque muita gente se preocupa com quantidade, não qualidade. Por isso age com artifícios que desagradam a Deus. Atrai as pessoas, enche, mas não agradam a Deus. Então vamos lá. A igreja não se fortalece, não persevera no seu dever para comigo. Dentro das igrejas existe essa prostituição, abomina essas ações. Não me agrada ver a igreja se preocupar mais com as riquezas do mundo, com dinheiro, do que com a minha glória. Quer façais tudo para a minha glória. Não quero que sejais ignorantes com essas coisas. Na época eu entreguei para algumas igrejas, para algumas pessoas, eu enviei para várias pessoas de várias igrejas, que o Espírito Santo colocou a Bachuia, Mandagaramanai, Ribiandaramachokandaraimanai. Glória a Deus, pediu para me entregar. Glória a Deus, mandou guia, mandou alabaixo. Glória a Deus, tira a presença de Deus aqui, Senhor Jesus. E eu nem comecei a falar ainda as partes principais que eu quero falar. Então, isso eu escrevi na época e entreguei para algumas pessoas. E além de ter entregado pelas redes sociais, escrito, o Senhor estava me cobrando. Então eu quero falar desse assunto com você. Hoje, infelizmente,
o dízimo, as ofertas das igrejas não são usadas como... Não falo 100% no mundo todo, mas na maioria. Não usam da forma que Deus agrada, da forma correta. E as coisas não são tratadas exatamente da forma que os discípulos deixaram para que fosse. Deixaram escritos para que fosse. Eu quero ler algumas passagens da Bíblia para você. Eu quero ler sobre 2 Coríntios, Ribiandramanai. 2 Coríntios... Não, vou deixar 2 Coríntios por depois, eu quero ler João primeiro. João diz assim, porque o Espírito Santo colocou no meu coração para ler primeiro agora João, depois o Coríntios. João capítulo 2, versículo 3 em diante, conta sobre a purificação do templo. Presta bem atenção no que eu vou falar. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados, tanto feito uma rosária de cordas, o chicote. Expulsou todos do templo, bem como das ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui certas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os meus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da casa do Senhor me consumirá. Voltando ali. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, os cambistas sentados e vendedores das pombas, das ovelhas e dos bois. Vamos tratar sobre esse assunto agora. Preste atenção. Todo mundo fala que deve ter reverência na igreja, que a igreja é um lugar sagrado, consagrado a Deus, para louvor e adoração a Deus, isso, aquilo. Sim. Então vamos entrar por este lado. Sim, assim é. Esse comigo, eu vou te contar uma situação. Eu já vendi lingerie tempo atrás. Na igreja que eu frequentava, o que eu fazia? Conversava com as pessoas pela Zap, apresentava o que eu vendia direto para as irmãs, não em grupo de igreja, eu não achava certo. E aí as irmãs que tinham interesse falavam comigo, escolhiam ali mesmo pelo Zap, que eu mandava foto, mandava valor. E eu chegava na hora antes do culto, muito incomodada aqui com tá aqui, né, a boca da gente, não vai parar eu mexer não. Aí, o que acontecia? Eu ia, antes do culto, eu ia no salão social da igreja, que ficava no fundo, que também era usado para escolher as crianças, para lanchar. Eu ia lá no fundo, tirava, dava pra pessoa e pegava o dinheiro. E assim eu fazia, às vezes, depois do culto. Quando a pessoa não pegava no início, depois do culto, ia lá, terminou o culto. Mas não dentro da igreja. E eu também não chegava lá pra anunciar, chamava todo mundo da igreja. Ó, gente, tô vendendo isso, aquilo, é pra isso. Não. Aí, mas também isso era pra mim. Era para o meu benefício, certo? Mas também no meu coração, que eu sinto diante do Espírito Deus, com a comunhão, com o relacionamento que eu tenho com o Espírito Santo, ele coloca no meu coração que não é certo. Mas vamos lá. E aí um dia teve um homem chegou de oportunidade, encheu o fundo social com os produtos dele. Terminou o culto, todo mundo foi lá e ele foi fazer um anúncio, a propaganda dele. Vendendo algo lá que curava as pessoas. Um produto de medicinal. Ela isso, curava daquilo e explicava. Gente, eu não entrei dentro do salão. Eu não concordei com aquilo. E as pessoas comprando, só que eu não concordei com aquilo. Eu senti que não estava certo. Eu não entrei. Então a pessoa não vai entrar. Eu falei, não vou. Não concordo com isso. Porque depois eu fiquei sabendo que aquele homem foi pra igreja lá, levaram ele. Pessoas da igreja. Levaram ele justamente para que ele fosse vender. Ou seja, ele foi pra igreja para embolsar dinheiro. Pra vender, pra ganhar dinheiro. O intuito do coração dele, não foi pra ir adorar ao Senhor. Então, eu já senti algo ruim. Nossa, Deus é muito bom comigo.
Mas tem coisas que tem pessoas que não suportariam. Imagina você ter o sentimento que o Espírito Santo sente, sentir o que Deus sente. E ver coisas ali que não agradam a Deus, você ter o sentimento que o Pai, o Filho, o Espírito Santo tem. É algo que muitas pessoas não suportariam, porque tem horas que eu penso, meu Deus, sabe? É forte, é algo maravilhoso, algo sublime, sim. Mas nem todos estão preparados para ter essa experiência junto com Deus. E outra situação agora, mas você vai falar, mas irmã Letícia, e quando é em prol da igreja? Eu entrar na igreja e falar, gente, tô vendo aqui dentro da igreja e tal coisa. Não concordo. Presta bem atenção no que eu vou falar. Jesus encontrou no templo, no lugar de oração. Encontrou no templo pessoas que vendiam bois, ovelhas e pombas. Ele estava vendendo o quê? Era algo para a glória de Deus? Era. Eles não estavam lá vendendo pulseiras, colares, bolsas, roupas. Eles estavam vendendo ovelhas, bois e pombas. Animais que eram usados ali no templo para sacrifício, para perdão de pecados, lei cerimonial, lei de Moisés, a qual constituía a velha aliança, que Deus aboliu com o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Eles estavam ali vendendo bois, ovelhas e pombas. Estavam vendendo algo que era para o trabalho no templo, para ofertar para Deus em sacrifício. Glória a Deus. Uma presença muito forte aqui da parte do Pai. Espírito de Deus. Oh, aleluia. Então, Jesus entrou, expulsou os cambistas dali. Teve uma vez, eu era menina, eu estava numa igreja, na igreja que eu frequentava, mas em outra cidade. Eu vi um homem que era cantor da igreja, com os seus CDs tudo lá na frente da igreja. Passou aqui os CDs, venham comprar esses CDs, ajudar o nosso irmão. E dentro da igreja sendo vendido esses CDs. E eu ficava com algo, só que eu ainda não sabia, não entendia que era Deus, porque eu era uma menina ainda. Mas eu sabia, algo dentro de mim incomodava eu para dizer que aquilo lá não estava certo, eu ficava me questionando. E passei a minha adolescência pensando naquilo. Por quê? O que permitem? Eu não entendia. E uma vez impediram alguém de vender algo dentro da igreja e eu fiquei pensando. Mas peraí, mas deixaram vender os CDs? Estou confuso. CD era pro dinheiro pro homem. Ainda que fosse pra igreja, eu não concordaria estar dentro da igreja anunciando vendas ali. Com os CDs ali, com os negócios pra vender. Do lado de fora lá, depois do culto, lá pra fora é uma coisa. Mas... glória a Deus. E é isso. Essa parte é que eu quero já encerrar. Vocês entenderam. Já deu pra entender o que o Espírito Santo coloca no meu coração pra falar com você. Agora eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não com tristeza, por Deus ama quem dá com alegria, não por constrangimento. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. É constrangimento, a palavra. Eu estava lendo aqui no postar em cima aí, desse vídeo. Então, prestem bem atenção. Gente, as pessoas, os líderes espirituais, as casas do Senhor, das casas de oração, muitos mesmos que estão por aí, expõem as pessoas a constrangimento para ofertar na casa do Senhor. Tem alguns momentos que eu concordo, igual tá no que os discípulos falam, você convidar os irmãos,
aquele que sentir no coração, que pudesse estar ajudando. Nós precisamos montar um dinheiro, porque o dízimo e as ofertas da casa do Senhor não foram suficientes. E eu acho bonito também as casas de orações que pegam e fazem uma ata, onde elas escrevem todos os gastos da igreja, apresentam quanto dízimo de oferta que entrou na casa do Senhor, sem expor nome de pessoas que deram, porque eu acho isso muito feio. Isso é muito feio. Uma vez eu ouvi falar que um pastor colocou um quadro na igreja atrás, um banner. Todo mês ele colocava para mostrar os irmãos que estavam dando dízimo. O nome dos irmãos que estavam dando dízimo ficava lá na parede. Para mim isso aqui, ó, é abominável. Se eu tivesse numa igreja e fizesse isso, eu daria meu dízimo em secreto. Eu pegaria e daria em secreto. Eu não ia querer meu nome lá, porque eu acho muito errado isso. Isso é querer expor as pessoas. Querer fazer divisão. Haramachakaramandoy andaramanai. Hiribiandaramanai. E Rabashuri mandai. Glória a Deus. Tem pessoas que não têm entendimento. Os discípulos falaram, os discípulos têm uma época na Bíblia que teve fome, e eles falaram, irmãos, que puderem ajudar por causa da fome, vamos ajudar. Mas só faça isso se sentir no seu coração, faça com alegria, não faça por constrangimento, nem por tristeza. Se for sentir tristeza, não faça. Porque não tem valor algum para Deus isto. E muitas pessoas querem constranger os outros a fazer isso. Eu acho isso horrível. Horrível. Um vendedor nas lojas, aí é o trabalho deles, faça como eles quiserem. Mas na casa do Senhor, casa do Senhor tem que ter ordem decente, tem que ter sabedoria, tem que ter prudência, é de acordo com a palavra. O coração tá queimando. Tem pessoas que não vão gostar, eu estou falando isso, as pessoas não gostam. Falar de dinheiro. Glória a Deus. Não é por constrangimento. Teve uma vez que uma pessoa tinha ido à casa do Senhor com uma oferta que ela colocou no coração de entregar ali. Ela pensou, eu vou entregar ali a oferta. Embora tenha outras várias igrejas, ela não era membro dessa igreja. Essa pessoa, ela podia entregar em outras também, onde ela sentisse. Ela foi lá para dar com alegria. Só que quem estava à frente dirigindo, a forma que trabalhou o assunto do momento da oferta acabou gerando um constrangimento muito grande. Tristeza, vergonha. Parece que estava querendo constranger os clientes a fazer uma compra. Constranger as pessoas a ofertar como se as coisas de Deus fossem brincadeira. E aquela pessoa que ia dar uma oferta ao Senhor, uma boa oferta ao Senhor, diante de tudo aquilo, se sentiu mal e não entregou sua oferta ali. Ali não. Rabashuri mandai, glória a Deus, aleluia. Rabashuri mandagandarabai, iria mandibi andaramanai, glória a Deus. Tinha uma presença tão forte, gente, que o Espírito Santo tá movendo aqui. É muito triste. Mas eu acho que as pessoas que estão à frente têm que pegar, apresentar a palavra assim, ó. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Não com tristeza, não por constrangimento. Porque Deus ama quem dá com alegria. Faça isso com alegria no seu coração. Se você sentir, apresenta a palavra apenas e não fique com muito discurso sobre o assunto. Quando é uma necessidade da casa do Senhor, é um lugar que apresenta os gastos da igreja, apresenta o que se faz com dinheiro, né? Tem ali uma responsabilidade, né? Em mostrar e agradecer, sem expor as pessoas que estão ajudando, sem expor as pessoas que não estão ajudando, sem constranger ninguém a fazer, sem mandar os outros fazer. Então, e orar, eu tenho certeza que o Senhor abençoaria, as pessoas dariam com alegria, com o coração aberto, e dar o que sentisse. Se tudo tivesse sido feito com alegria, com honestidade com a palavra. Mas quando é por força, as pessoas entregam até. Aí você vê que o Espírito Santo não faz mais do que já está fazendo.
Ele não faz mais como nos tempos dos discípulos. Ele não faz porque sempre tem algo desagradando ele em todos os lugares. Sempre tem algo errado, fora da palavra, diante da presença dele, que não está agradando. Porque quando está agradando, ele sempre faz infinitamente mais na vida da pessoa. Ele vai preparando, ele vai trabalhando, ele age, ele abençoa, ele enche o celeiro espiritual. Mas quando não é dessa forma, essa pessoa tá achando que Deus está prosperando, as pessoas estão ajudando. Mas o mundo espiritual ali poderia estar sendo muito melhor. Deus está abençoando muito mais. Sendo a bênção que vem de Deus, para Deus está abençoando. E não porque as pessoas estão sendo constrangidas a fazer algo. Isso é muito complicado. Então, não dê com tristeza. Não dê por constrangimento. Você se sentir constrangida, sentir forçada, triste, não faça, porque eu não acho correto. Eu já fiz por constrangimento? Já. Quero ficar com vergonha sem graça, mas uma coisa que eu coloquei no meu coração diante de Deus, eu vou responder, não é assim. Tem um dia que eu recebi de presente um dinheiro. Precisava gastá-lo? Precisava. Tinha as coisas para comprar, umas coisas que são necessárias. Não alimento nem roupa, mas outras coisas que também. Uma mulher, ela precisa de outras coisas também, não é só comida, não é só roupa. E às vezes é uma necessidade de comprar um remédio, alguma coisa assim. Mas o que eu fiz? Eu senti no meu coração de ir à casa do Senhor e ofertar para ajudar algo, em prol de algo que estavam trabalhando, se preparando para algo. Fui lá e, assim, com alegria, entreguei ali minha oferta. E assim é. E o Senhor nos recompensa, o Senhor nos abençoa. Quando fazemos com alegria, com paz, sem ser forçado, sem ser por constrangimento, por tristeza. As coisas de Deus é sério, não é brincadeira. Hoje em dia estão fazendo da igreja de Deus uma empresa, estão achando que é empresa. Somente aquelas que envolvem nação, estado, país, etc. Quando a igreja de Deus, depois dos discípulos, se juntou com o estado, que se juntou com a nação, começaram a trabalhar junto. No tempo do imperador Constantino, junto com o bispo da igreja, junto com os obreiros da igreja, se juntaram, bagunçaram tudo. Entraram coisas na igreja, mudaram coisas da palavra. Daniel profetizou que assim seria. Que foram trazidas até para as igrejas evangélicas hoje, as pessoas nem sabem. E estão lá e nem imaginam que tem coisas que foram colocadas por homens, tiradas por homens. Elas como se fosse, de fato, a palavra. É muito triste, Arabanda, Karamanai, glória a Deus. É muito triste. Mas aquilo que o Senhor colocar no meu coração, para estar instruindo as pessoas, abrir os olhos espirituais das pessoas, pregar a palavra dele pelas redes sociais, nas ruas, que eu tenho que sair e eu sei que Deus está preparando. Quero sair nas ruas e pregar a palavra do Senhor, instruir as pessoas, pregar sobre o juízo de Deus, porque para isso fui chamada, alertar as pessoas do juízo vindouro e das palavras que estão sendo pregadas erradas, daquilo que não está agradando a Deus, instruí-las segundo o que verdadeiramente é verdade. É verdade, segundo a palavra de Deus. Eu estarei aqui na brecha para fazer aquilo que o Senhor quer. Esta é a mensagem que eu tenho para você hoje. Ramanai, grama, tocando Ramanai, glória a Deus. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Sua bondade dura de geração em geração. Para aqueles que creem no seu nome. Para aqueles que buscam a sua face
e dê glória. É melhor ser um Elias no deserto, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo a Ele, do que ser alguém num palácio, como fama sucede, correndo risco de se corromper e ser influenciado por aquilo que não agrada a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra que eu tinha para você. Que você não deixe de servir a Deus por causa de dinheiro. E nem pelas pessoas que tratam esse assunto de forma errada, fora da palavra. Mandai, glória a Deus. Então olhe para as pessoas. Olhe para a palavra e para Deus. Sempre busca a sua face. Busca a face do Senhor. E Ele te esclarecerá e te ajudará a entender a palavra. E medite nela dia e noite. Busca todos os dias a palavra. Para mim isso é algo constante, diário. É de manhã e de noite. Aprendendo, estou relendo. Eu tenho um propósito de Deus no meu coração, que é ler a Bíblia inteira 7 vezes. Eu já li 6 vezes o Novo Testamento. A Bíblia inteira eu li 5 vezes. O Novo Testamento 6 vezes. Inteiro, assim, de Mateus, Apocalipse. Não. As outras partes já li várias vezes. Já li alguns livros mais de 10 vezes. Essa estou falando da Bíblia inteira, de pegar de Gênesis e ir direto. Só não terminei o Velho Testamento. Faltou de Crônicas até Malaquias, mas vou terminar. Eu estou relendo outra. E depois que eu terminar de reler essa outra, eu vou terminar aqui. Eu faltei ler no Malaquias e vou completar a 7ª vez. Que é o propósito que eu coloquei no meu coração. Mas todo cristão tem que ler pelo menos uma vez a Bíblia inteira. Se você não lê a Bíblia inteira, pega a Bíblia e vai ler inteira. Mas lê, não de uma vez. Lê meditando na palavra, usa o dicionário, anote as palavras que você não entende. Vai anotando, coloca no caderno, assunto tal. Aqui, essas partes falam sobre isso. Grife, escreva do lado alguma coisa. Medite na palavra. Mas a leia até inteira. Você vai chegar em partes que vai lembrar de partes que você leu anteriormente. Se você ler meditando, peça que o Espírito Santo leia com você, para você não entender sozinha, que ele te ajude. Quando você não entender, anote num caderno. Pois pesquise. Procure uma pessoa que você veja que é uma pessoa que é humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que você vê que tem fervor, que busca viver segundo a palavra do Senhor, que é diferente. Peça ajuda. É o Espírito Santo que te ajude a ver se realmente o que ela está falando está correto. Busque no Google. Se você escrever versículos sobre esse assunto, vai aparecer. Confira uma coisa com a outra, pois a Bíblia é assim. Você tem que conferir uma coisa com a outra para encontrar a causa, assim diz a palavra. Não é só o Novo Testamento, tem Velho também. Você vê em João, você vê em Pedro, dizendo a palavra que desde o princípio vos foi pregada. O princípio está lá. Então, é a Bíblia inteira. É as Escrituras Sagradas inteiras. Jesus falou das Escrituras. Se ela não servisse para nada, ele não teria falado delas. Então, é esta palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus te abençoe.